Fala turma, no vídeo de hoje nós vamos apresentar uma forma de ilustrar os benefícios da quebra de um monolito em partes menores para pessoas que não são técnicas, para pessoas que não têm um conhecimento sobre arquitetura, sobre recursos computacionais. Bom, claro que para poder facilitar para as pessoas que não são da área, que não têm um entendimento muito claro sobre recursos computacionais, sobre capacidade, a gente deve e é correto que a gente use alguma analogia do mundo real. No caso, esse livro Software Architecture de Hard Parts, traz essa analogia com um recipiente de vidro e da nossa aplicação como se fosse essa água. Então, o recipiente ele representaria o nosso servidor e a água representaria a nossa aplicação e o consumo da nossa aplicação, na verdade, o consumo desses recursos desse nosso servidor. Perceba que à medida que a empresa cresce, mais recursos são usados, ou seja, o nível de água sobe, porque vai ter uma maior demanda de clientes. Esses clientes eles vão utilizar mais dessa aplicação específica, o que vai gerar um gasto maior de recurso. Então, um aumento do nível de água do nosso recipiente. Perceba também que diversos fatores podem ser listados aqui, inclusive o livro traz bastante fatores que podem ser os motivos para esse crescimento desse nível de água, ou seja, essa aplicação que demanda de mais recursos. Pode ser uma fusão com uma outra empresa, pode ser a aquisição de uma empresa que adquiriu outra, na verdade. Pode ser também o crescimento natural da empresa, mas são vários fatores que podem fazer com que a nossa aplicação, o nosso serviço, tenha uma maior demanda, tenha uma maior carga. E a solução a forma de fazer com que esse cenário caótico aqui de uma um recipiente quase cheio, ou seja, os recursos, a capacidade na verdade quase atingindo o seu limite, seja uma forma de fazer com que isso seja solucionado, seria partir a nossa aplicação em partes menores. E essas partes menores elas vão ser alocadas em recipientes específicos. Perceba que de cara a gente tem um ganho muito grande, ou seja, essa carga que era toda concentrada no recipiente só, ela já é diluída em dois recipientes diferentes. Então a gente vai conseguir ter uma parte que vai trabalhar com algum grupo de funcionalidades específicos, que esse recipiente aqui, e outra parte que vai lidar com outro grupo de recursos, outro grupo na verdade de funcionalidades, que seria esse outra parte do nosso monolito. E perceba que os recursos, na verdade, eles estão diluídos entre esses dois recipientes, porque a gente vai ter essa carga aqui que era inteira diluída, porque a gente vai ter alguns, como o recipiente se manteve do mesmo tamanho, ou seja, o nosso servidor se manteve com os mesmos recursos, o mesmo nível de capacidade, a gente vai ter um, um, uma margem muito maior para preenchimento, para uso, já que a nossa aplicação ela vai ter um conjunto restrito de funcionalidades. Então a gente vai, por exemplo, quando a gente estiver requisitando uma funcionalidade de pagamento, e essa funcionalidade de pagamento está nessa parte da direita, a gente vai aumentar o consumo de recursos desse recipiente específico. E não vai afetar esse outro aqui, que vamos supor que lida só com, que é uma parte que lida com o gerenciamento de usuários. Perceba que o único recipiente que vai ter um aumento no nível de água vai ser esse da direita. Esse da esquerda vai se manter com o mesmo nível de recurso sendo usado, porque somente o da direita vai ter uma maior carga naquele momento. Essa quebra ela ajuda muito em partes menores, é muito importante porque ela traz um benefício muito grande, porque agora é possível controlar melhor a capacidade para atingir os objetivos estratégicos da empresa.
Nessa mesma linha de desse recipiente aqui estar com a parte que lida com os pagamentos e esse recipiente aqui estar com a parte que lida com o gerenciamento de usuários. Pense que a gente, num momento do ano, numa Black Friday, por exemplo, essa empresa ela tem uma demanda muito maior no sistema nessa parte do sistema que lida com pagamentos. Os recursos desse recipiente, na verdade, o líquido que está presente nesse recipiente da direita vai aumentar muito, porque a gente vai ter várias requisições chegando e solicitando os recursos dessa aplicação específica que está alocada nesse recipiente aqui. Então vai aumentando muito a quantidade de recursos usados nesse recipiente, o que vai aumentar o nível de água desse recipiente. Perceba que vai chegar um momento que pode chegar ao limite desse recipiente, ou seja, ao preencher 100% da capacidade desse recipiente, e nós temos que encontrar, para poder atender aquela demanda específica, aumentar a capacidade desse recipiente específico. Então a gente vai colocar, fazer com que esse servidor, no caso, ele tenha maior poderio computacional e vai fazer com que aquele líquido que estava quase atingindo o total da capacidade daquele servidor, ele comece a atingir um nível mais brando, de 50%, 70%. E isso vai fazer com que a gente atenda aquela demanda e não faça com que a gente aumente ou escale o nosso servidor total. Então, esse recipiente ou esse servidor que lida com o gerenciamento de usuários vai se manter com o mesmo nível de capacidade. Somente esse que lida com os pagamentos que vai ter um aumento da capacidade momentâneo para lidar com essa demanda. A gente pode chamar isso de auto-scale. Quando os recursos, na verdade, dessa máquina específica, eles atingem um percentual alto, a gente pode fazer com que automaticamente a nossa capacidade cresça momentaneamente para poder atender a essa demanda de recursos específica e depois volte ao normal quando essa demanda parar, quando essa demanda reduzir. Reduzir, na verdade. Então isso uma forma muito interessante de apresentar o porquê que nós devemos, são os benefícios de quebrar nosso sistema monolítico em partes menores. A gente tem uma flexibilidade muito maior para poder trabalhar com nossas cargas, com controle de capacidade, na verdade, dos nossos sistemas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É um tema de fato muito interessante porque abre margem para a gente poder ter umas discussões técnicas com pessoas que não têm um entendimento tão claro sobre a área da tecnologia, sobre essa área de arquitetura e muitas das vezes podem ser os financiadores das nossas iniciativas de software. Então é interessante a gente ter formas de apresentar essas ideias de forma mais clara para esse pessoal que não tem um nível técnico tão apurado nessa parte de software e de recursos computacionais. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Fiquem com Deus.